Olá pessoal, estamos de volta aqui com os nossos vídeos sobre Microsoft Excel para cientistas. E hoje eu vou dar sequência em algo que a gente viu no último vídeo, né, que foi a primeira simulação feita usando Excel. Né, então a gente fez uma simulação de um corpo em queda livre. E eu vou tentar associar um pouquinho com algo que a gente já tinha falado, de que as medidas todas que são feitas, elas têm a si associada uma determinada incerteza. Tá? Então, se a gente for pensar nesses dois pontos de vista, né, como é que eu faço uma simulação, mas mais do que isso, como é que eu faço uma simulação realista que leva em conta o fato de eu ter flutuação nos meus dados, tá? Como é que eu faço isso no Excel? Acho que essa é a grande pergunta que a gente faz. Tá? Então, vamos voltar lá na nossa planilha. Eu vou usar aqui a mesma planilha que eu já tinha usado da última vez. Tá? Então eu deixei aqui os parâmetros todos salvos. Né? A gente tinha simulado um objeto em queda livre que parte com uma velocidade V0 da posição 10 metros, tá? E evolui no tempo ao longo de 5 segundos. Tá certo? Esse daqui é o comportamento. Se a gente olha aqui, né, eu adicionei uma linha de tendência quadrática. Essa linha de tendência, ela efetivamente liga todos os pontos. Por quê? Porque, na verdade, o meu modelo está exatamente quadrático. Né? Eu não tenho flutuação nenhuma imposta no meu conjunto de dados. Tá certo? Como é que eu faço isso, então? Isso seria uma simulação muito mais realista. Né? Eu não espero que, se você fizer uma medida utilizando, por exemplo, cronômetro, tá? e régua, né? Você consiga algo tão bonito quanto isso daqui que a gente está simulando. Né? Você provavelmente vai ver pontos que seguem essa distribuição, mas que flutuam em torno daquela nossa linha de tendência, que é a linha que melhor representa o nosso conjunto de dados. Tá? Em termos de simulação, adicionar um ruído normalmente num conjunto de dados significa você pegar e gerar números, tá, em torno de zero, para que você tenha números positivos e números negativos, e somar essa distribuição de números, alguns positivos, alguns negativos, ao seu dado original. Tá? Como é que a gente faz isso no Excel? Né? Tem uma maneira fácil, e de novo a gente vai lançar mão de funções que já estão definidas. Tá certo? Você poderia muito bem vir aqui e definir manualmente. Eu quero que soma meio no primeiro ponto, eu quero que subtrai 1 do segundo ponto e assim por diante. Tá? Não faz muito sentido de fazer isso, principalmente porque a gente tem um número razoavelmente grande aqui de valores, né? E eu acabaria, né, gerando uma certa tendenciosidade aí na minha maneira de gerar ruído. Tá? Quer fazer isso de uma maneira bastante rigorosa e sem levar em conta os seus próprios interesses, tem como deixar isso a cargo do Excel. Então eu vou chamar aqui a coluna D de posição e vou colocar aqui a notação ruído. Tá? Isso aqui continua sendo medido em metros. Tá? Então eu só vou representar aqui para efetivamente adicionar ruído nos nossos dados. E a função que a gente vai utilizar aqui hoje é uma função que gera um número randômico, tá? Então, dado um determinado intervalo, ela sorteia um número naquele intervalo e ela sorteia esse número seguindo uma determinada distribuição. Tá? Então, a probabilidade maior de sorteio é que esses números estejam próximos do valor médio, tá? E a probabilidade menor é que esses números estejam na borda desse intervalo. Tá certo? Os nossos valores aqui estão em torno de 10, tá? Então, para que seja bem visível o fenômeno, né, eu vou pedir para que essa função sorteie valores que vão entre menos 5 e 5. Tá? Então, dado que ela vai sortear um determinado valor, eu vou pegar na minha distribuição original, que é a distribuição que segue rigorosamente o meu comportamento quadrático, tá? E para cada ponto dessa distribuição, eu vou somar um valor randômico que vai ser gerado no momento em que eu pedir para o Excel calcular, e esse valor ele vai poder ser qualquer número entre menos 5 e mais 5. Tá certo?
Como é que eu faço isso? Vamos dar uma olhada. Então eu quero definir aqui a minha coluna D como sendo a posição com ruído. Então ela tem que ser, obviamente, a minha posição. Então é aqui igual a C2, tá? Mais o valor do meu ruído, né? Como é que eu gero esse ruído? Nós vamos usar aqui uma função que chama aleatório entre. A função aleatório que também está aparecendo aqui, talvez também te sirva para alguma coisa. Ela gera um número randômico que é entre 0 e 1. Tá? Nesse caso, para a gente seria ruim, porque entre 0 e 1 são valores sempre positivos. Eu vou simplesmente somar um valor positivo à minha distribuição, eu vou criar uma tendência a aumentar a inclinação dessa minha curva. Tá? Não é o que a gente quer gerar um ruído. E se vocês lembrarem do que a gente já mencionou nos vídeos passados, o ruído, ele para pequenas flutuações, ele tem uma probabilidade equivalente de ser positivo ou negativo. Tá certo? Então vamos aqui colocar a nossa função aleatório entre, tá? E como eu mencionei para vocês, eu vou gerar valores que vão desde menos 5 até 5 de maneira randômica. Tá? E vou pedir para somar isso no C2. Então o valor que eu vou obter aqui para a primeira linha é 7, é fácil de visualizar que o valor que ele gerou ali randômico foi menos 3. Tá certo? Vou pegar agora esse cara aqui e vou arrastar até embaixo. A gente tem que tomar um cuidado quando a gente usa essas funções aleatórias, tá? Porque para cada operação que eu faço, ela atualiza todas as células que estão sendo afetadas. Tá? Então, se vocês olharem aqui, agora o valor inicial já mudou para 13. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Se a gente quiser garantir que a distribuição seja sempre a mesma ou que o gráfico seja sempre o mesmo, a gente tem que gerar esses valores aqui e depois copiá-los para alguma outra coluna, tá certo? Aqui, toda vez que eu alterar qualquer célula, ele vai atualizar todas essas. Para o nosso efeito aqui, não tem problema, tá? Eu vou seguir dessa maneira. E aí, esse daqui é o nosso gráfico original, tá? E agora eu vou criar um gráfico aqui em cima, né? Que eu vou colocar também a posição, só que agora a posição já com ruído, né? Não mais a posição sem ruído, como estava aqui, em função do tempo. Tá? Então, da mesma maneira, a gente vem aqui, inserir gráfico de dispersão. Tá? E agora essa é a cara do nosso gráfico. Vamos só colocar aqui os nossos eixos bonitinhos para a gente saber do que se trata. Então, aqui de novo é a posição em metros. Só que agora com ruído, tá? E aqui é o nosso tempo em segundos, tá certo? Se eu vier aqui agora, clicar nos meus dados, botão direito e adicionar linha de tendência, né? Não é linear, como a gente já mencionou no outro vídeo, é polinomial de ordem 2, ele gera aqui a minha linha de tendência com um polinômio de ordem 2, tá? Eu posso pedir para ele mostrar aqui os valores da equação, tá? E eles estão ligeiramente diferentes daqueles valores que foram usados na simulação. E eles estão ligeiramente diferentes porque, obviamente, agora o meu conjunto de dados tem ruído, né? Então, se a gente olhasse aqui para o valor do V0, que deveria ser 5, né? Agora ele está dando aqui 4,5, né? 4,56. Enquanto que a minha posição inicial, que deveria ser 10, agora ele está medindo como 10,274. Tá? Essa é a maneira de gerar uma simulação de uma forma um pouco mais realista, né? Se você fosse fazer um experimento, talvez eu tenha exagerado um pouco aqui, né, nos limites do meu ruído. Tá? Essa aqui seria uma medida bastante ruidosa, mas na prática o que a gente tem que fazer é sempre lidar com dados que possuem incertezas em todas as suas medidas. Tá certo? Então esse caso aqui, talvez um pouco exagerado, tá? Representa muito melhor o que seria um experimento real feito lá com régua e cronômetro. Tá certo? Dessa maneira, eu acho que a gente fecha essa questão da simulação.
né? A gente agora já sabe o como pegar uma determinada função, a gente já sabe o como gerar esse perfil no Excel e o que a gente acabou de ver é como, além de gerar essa função, adicionar o que a gente poderia tratar como ruído ou como incerteza, tá certo? Daqui para frente, o que a gente ainda deve ver é algo no sentido de interpretar melhor agora essas informações que são extraídas dos gráficos. Mas isso fica para os próximos vídeos. Por hoje é isso, obrigado e até a próxima.